Olá, queridos. A paz do Senhor para todos. Aqui é o pastor Valdo Sérgio, pastor da comunidade evangélica Campo da Paz. Eu estou gravando esse vídeo porque eu estou estarrecido do que eu tenho ouvido com relação às explicações da palavra do Senhor Deus e, inclusive, com relação à criação do ser humano, a criação do homem e da mulher, os problemas que houveram lá no passado com Caim, Abel. E um dia, eu abrindo ali no YouTube, eu me deparei com uma pessoa fazendo uma pergunta para uma outra pessoa que se dizia conhecedora da palavra de Deus, e a resposta que a pessoa estava dando era uma heresia pura com relação à palavra do Senhor. Irmãos, nós devemos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo Cronos, e Deus, ele age de forma inexplicável, como nós jamais poderíamos imaginar. Bom, a Bíblia nos relata que Deus criou todas as coisas, criou o homem, a tua imagem e a tua semelhança. E depois de ter criado o homem, percebeu que o homem estava só, e Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma companheira. E a palavra do Senhor diz que Deus, então, fez cair um profundo sono no homem. Nós precisamos até entender que a primeira hacker que foi aplicada no mundo foi aplicada em Adão. Adão teve ali um sono profundo e Deus tirou a costela de Adão e fez então a Eva. Imagino que fez aquela mulher linda, maravilhosa para Adão e mandou que Adão colocasse o nome em Eva, como o Senhor tinha mandado Adão colocar o nome nos animais e também nas vegetações. Eu quero dizer para você que Deus, quando fez o homem, Deus fez o homem dando logo trabalho para ele. E aí, a partir de então, a Bíblia diz que os dois andavam nus e não se envergonhavam. Esse é o período antes do pecado. É o período da inocência, sem maldade. Você pega duas crianças, colocam as duas crianças nuas, e você vai perceber que não há nenhuma maldade entre elas, a não ser que um adulto venha despertar naquela criança qualquer tipo de sentimento maldoso. Pelo contrário, ela não terá nenhuma maldade. Assim era Adão com Eva. Eles já se relacionavam. Como o senhor pode dizer isso, pastor? Posso dizer não, a Bíblia diz, não sou eu quem digo. Se nós abrirmos a Escritura Sagrada no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 16, nós encontraremos o Senhor, na verdade, dizendo para a Eva: por causa desse teu pecado, porque você comeu do fruto e deu para o teu marido, eu multiplicarei agora a tua conceição. Com dores, eu multiplicarei a dor da tua conceição. Com dores agora darás luz a filhos. Bom, querido, é questão agora de matemática. Você só consegue multiplicar aquilo que você tem. Se você não tem nada e você pega e multiplica 5 vezes 0, você continuará tendo 0. Mas se você tem 1 e você multiplica 5 vezes 1, você terá 5. Então, o Senhor só pode multiplicar aquilo que a pessoa tem. No caso da Eva, ela já dava luz a filhos, só que não havia essa dor que as mulheres sentem hoje. E a relação de Adão com Eva, presta bastante atenção, era uma relação apenas no período fértil. O homem só procurava a mulher, ou seja, o Adão só procurava a Eva no período fértil para a procriação. Mas depois entrou o pecado.
E quando entrou o pecado, que eles comeram do fruto, a Bíblia nos relata que eles perceberam que estavam nus e se esconderam de Deus, porque estavam nus. Deus ainda tentou, de alguma forma, amenizar essa situação. Deus perguntou: Adão, onde tu estás? Claro que Deus sabia onde estava Adão, mas onde tu estás, Adão? E Adão disse: ouvi a tua voz e me escondi porque eu estava nu, ou estou nu. E o Senhor perguntou para ele: quem te fez saber que tu está nu? Por acaso tu comestes da fruta ou do fruto que eu determinei que tu não comesse? O que foi que Adão disse? Jogou a culpa em cima da Eva. E disse: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. A Eva, por sua vez, não deixou barato. Jogou a culpa sobre a serpente. E assim tem sido durante toda a vida. As pessoas têm jogado sempre a culpa em cima das outras quando elas erram. Então eu quero dizer para vocês que Deus criou o homem e já criou o homem com sexo. Adão não nasceu criança, Adão já nasceu adulto, com a sua formação totalmente pronta. E Eva também. A Eva não foi feita um bebê. A Eva também já foi criada adulta. E se você ler na Escritura Sagrada, você vai ver que Deus diz para eles: crescei-vos e multiplicai-vos, povoai a terra. Como é que se faz isso? A gente povoa a terra olhando um no olhinho do outro assim? Claro que não. Todos nós sabemos como que se prepara um bebê, não é verdade? Olha, você sabe que Adão naquela época não tinha televisão, não é? A Eva não devia ter ocupações, e obviamente eles tiveram filhos antes do pecado. Mas a Bíblia só relata os filhos do pecado. Após o pecado, a Bíblia relata que eles coabitaram e tiveram Abel e Caim. E a palavra do Senhor diz que a maldade então começou sobre a humanidade. E Caim, por inveja do seu irmão, matou Abel. E a Bíblia então diz que o Senhor o expulsou do jardim do Éden. E o Senhor disse que colocaria um sinal sobre ele para que aquele que encontrasse com ele não o matasse. E a palavra de Deus nos diz uma coisa muito interessante, que Caim saiu dali e casou-se. Mas com quem que Caim casou? Se na verdade a Bíblia relata somente que Adão e Eva tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sim, casou-se, obviamente, com uma das suas irmãs, que Adão teve juntamente com Eva, antes do pecado. Essas pessoas, elas não ficaram no jardim do Éden. E elas saíram para outros lugares e foram povoar a terra como Deus determinou. Crescei-vos e multiplicai-vos e povoai a terra. E quando Caim saiu dali, expulso do paraíso, porque o paraíso, que no caso o jardim do Éden, que nós conhecemos, é um local que o Senhor fez, não para a morte, mas para a vida, e Caim tinha praticado o primeiro homicídio que a Bíblia relata, ele saiu dali e foi casar com uma das suas irmãs. Queridos, a Bíblia não relata o tempo de criação do ser humano. A Bíblia só diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que 1000 anos para nós, para Deus é como o dia de ontem que passou. Então saiba de uma coisa: Adão, Eva, Caim e Abel e Sete não foram apenas as primeiras pessoas, porque Adão e Eva tiveram outros filhos, filhos estes antes do pecado, aquele que o Adão só se aproximava da Eva quando a Eva estava num período fértil. Quer ver uma outra coisa que Deus falou agora para a Eva? E disse assim para Eva: agora, a partir desse pecado, o seu desejo será para o seu marido. Você sabe o que quer dizer isso? Vou dizer para você que é mulher.
você tem o seu marido, e o seu marido não quer saber se o período seu é um período fértil para ele se relacionar com você. Não. Ele, na verdade, é o seu marido, e naquele dia, se ele está afim de sexo, ele vai te procurar, e você, como esposa, como mulher dele, mesmo que você não esteja afim, você vai ceder para ele. É isso que a Bíblia está falando. Só que anteriormente, antes do pecado, não era assim. O Adão só se aproximava da Eva quando a Eva estava no período fértil, porque é ali que eram despertados os instintos masculinos de Adão. Então, é importante que nós conheçamos a palavra de Deus para que a gente não corra nos mesmos erros que a gente tem ouvido por aí. Não deixa de forma alguma as pessoas te enganarem. Leia a Escritura Sagrada, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai estar sempre revelando para você aquilo que é de melhor para você. Eu sou o pastor Baldur Sérgio, da comunidade Campo da Paz. E esta é a palavra viva para o seu coração. Viva hoje, como se Jesus Cristo estivesse voltando hoje.